Salve, queridos colecionadores! Estou aqui em mais um episódio do Jardineiros Urbanos pro Fly. Estou fazendo uma geral boa nas estufas verticais, nas mudas que se agigantaram nos últimos meses, realizando estaquias, propagações, replantes. E bora falar um pouquinho de tudo aí, dessas mudanças, em um momento bastante oportuno para o cultivo. A umidade aqui já está bem mais alta. À noite a gente alcança aí mais de 70%, mesmo quando não está chovendo. E temperaturas médias aí de 20 e poucos e aumentando conforme chega o verão. Começando o episódio aqui falando deste caso. Eu já contei para vocês aí sobre o efeito do hormônio citocinina. Alguns indivíduos, algumas plantas, elas têm mais a genética dela lá, o módulo genético acaba produzindo mais citocinina, como é o caso desse cara aqui, que, se eu não me engano, o mercado colocou aí como Anthurium crystallinum silver, tá? E eu notei em muitas mudas espalhadas aí entre os colecionadores essa predisposição de produção do hormônio citocinina. E o que esse hormônio acaba provocando na planta, visivelmente, né? Produção natural, espontânea, de brotações laterais. Provavelmente a apical original, a gente tem essa folha maior e essa expansão. Aí tem essa intermediária aqui com uma folhinha lançando. E o caulezinho mais da esquerda também é uma apical aí, sugerindo o surgimento de uma outra lâmina foliar. Este cara aqui, na minha visão, desde que eu estou no começo do rolê, são alguns anos já, é o cara que mais se espalhou aí e que tem essa característica. Aí, dependendo das outras espécies, varia muito de indivíduo para indivíduo. Por exemplo, alguns dos Papililaminum e jardim, as mudas por semente, alguns dos indivíduos trazem essa característica de produção de citocinina, mas nesse caso aqui do Crystallinum silver, muitos indivíduos têm essa característica, tá? Muitos mesmo. Não sei explicar, não sei se esse cara aqui foi clonado inúmeras vezes e acabou herdando essa característica para todas as mudas comercializadas. Não sei se é característica da espécie em si, não sei nem se é espécie, eu tenho mais a sensação que é um cultivar. Enfim, o ponto em questão aqui, o ponto apresentado é essa natural vontade de liberar brotações laterais, gemas laterais. Então, se muitas vezes vocês notarem maciços dessa espécie ou dessa variedade, é porque, na verdade, o cara aqui, ele produz muito, naturalmente, espontaneamente. Quem começa a adquirir a minha criação híbrida aqui, do Anthurium tropicans 01 X Papililaminum tropicalia, eu tô com esse indivíduo um pouquinho maior. Esse cara já é uma seleção, Grower's Choice, e olhem só como este indivíduo criança ainda está assumindo suas formas. Tem bastante antocianina no caule, tá? Este é aquele mais balãozinho, quem está me acompanhando direto aí, eu selecionei duas mudas específicas, mas o que eu entendo aqui é que a lâmina foliar está ficando bastante escura, está bem mais velutina do que emborrachada, como sua mãe, Tropicans 01, e ele é filho direto deste cara aqui, ó, o pai, doador de pólen, Anthurium Papililaminum tropicalia. Eu vou fazer um replante nele, já está no tamanho bom para passar de vaso, e assim o crescimento dele tende a acelerar nessas condições climáticas incríveis e com sistema de nutrição que você já tem notado aí. Vou passar aqui para um vaso bem maior em relação ao atual, um pote, né? Para que o carinha cresça aqui e eu não tenha que fazer o replante tão logo. Esses potes de plástico, como vocês bem sabem, são muito úteis, né, para verificação das raízes e tal. Raízes é uma coisa
ou melhor, uma das estruturas da planta que o colecionador também gosta de admirar, tá? É bem legal isso também. A gente paquera a planta como um todo. Olha só, a combinação de substrato bastante inerte com a água no fundo dos pratinhos, das bacias, não tem me deixado na mão. E mais, né? Raízes subterrâneas super saudáveis e volumosas, olha só. E as raízes aéreas aqui, pelo efeito das estufas úmidas. Daria até já para realizar um corte aqui se eu quisesse. Essas raízes aqui de cima ficariam para apical. E na base aqui, supostamente já poderia gerar clones, né? Clones desse indivíduo selecionado. E agora aguarda e ver como essa muda selecionada do Tropican 01 X Papililaminum tropicalia vai se comportando aqui no fluxo da morfogênese. Nos últimos meses, o crescimento das plantas nas estufas verticais foi muito acelerado. Praticamente com essas estruturas a gente não sente as adversidades climáticas, né? Altas e baixas de temperatura, ar seco. As plantas estão em ambiente bastante controlado, principalmente no ponto de umidade, com um ganho aí de 3 graus a mais nas estufas úmidas, nas estufas verticais que estão indoor, dentro de casa. E aí, obrigatoriamente, eu comecei a mexer e tirar os indivíduos que cresceram muito. Como é o caso aqui, desse praticamente RA6, ele tem genética aqui do Fort Sherman X Raflinam, mas o RA6 aqui, que na ocasião foi o doador de pólen, é muito mais predominante. É um tipo de Papililaminum com as folhas bem espessas, tá? A se comparar com o Regardens aqui, ele parece ser até um pouquinho mais espessa. É bem interessante isso. Essa parte amarela aqui foi por causa da iluminação. A folha estava muito perto já. E uma nova lâmina foliar despontando aqui. Essa foi uma das retiradas. Queen of Hearts veio para cá também. A inflorescência está aqui na antese feminina. Inclusive, por causa do calor também, o ambiente está com odor muito agradável. Não vou saber dizer qual ou quais inflorescências estão liberando aí fragrâncias, né? Seus odores e tal. Queen of Hearts com certeza tem um perfume bem doce, diferente do Regardens, que tem algo mais cítrico, puxando para notas de laranja, né? E alguns dos colecionadores também apreciam esse tipo de característica. Os odores liberados pelas flores, no caso aqui inflorescência. E o ar aqui está bem perfumado e muito provavelmente por influência do Queen of Hearts, que tem uma fragrância mais forte, mais adocicada, gostosa. Está bem interessante, bem agradável. E vocês vão notar então que eu dei uma geral aqui para que as mudas que estão menores ainda elas possam explodir em seus tamanhos. Eu tenho essa estufa aqui adaptada como a principal estufa de crescimento, né? Cresce muito rápido os carinhas aqui, graças à configuração da própria estufa. Esse andar aqui continua predominantemente dos velutinos darks. Existem uns carinhas novos aí, que eu vou acabar mostrando para vocês no decorrer. Esse cara aqui que está relativamente feio, nem vou destacar tanto agora. Ele é um Fort Sherman Quantolac. A gente tem outros carinhas aqui menores, crescendo, Quantolac já. Papililaminum Mary, está um pouco sentido. Estou recuperando o cara aqui. Papililaminum Mary também de Steve Marinock. Regardens, tá? Um cara com um formato muito interessante, com uma tonalidade escura, muito bonita também, assim como o seu potencial parental, tudo de Regardens,
o próprio Papililaminum regardens, com uma nova lâmina foliar. Enquanto eu manipulava a inflorescência com os pólens, eu cometi um acidente, quebrei a inflorescência, então eu aproveitei o máximo de pólen da ocasião, terminei de polinizar aqui. As euglossas aqui só estão ajudando a espalhar o pólen para mim. Vamos ver se vai aderir, se vai pegar. E passei também aqui, ó, pro Radicans X luxurians. Quem sabe aí a gente não tem uma variante híbrida de Radicans X luxurians com regardens. As variedades aqui de Carla Black, aperfeiçoamento entre RA6 XRA5, são ecótipos, morfotipos bastante conhecidos nos Estados Unidos, estão ficando fantásticos, né, gente? Olha a cor da lâmina foliar, isso porque está meio sujinha de silício do Monstera Lab. Olha a tonalidade, formato das nervuras, a forma alongada. Aqui o irmão dele também está ficando mais alongado. Olha a coloração, gente, da lâmina foliar em expansão. Coisa linda, 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 linda. Eu realmente dei bastante sorte no sentido de plântulas que vieram. É uma caixinha de surpresa, né? Tenho mostrado para vocês aí variabilidade genética, principalmente em híbridos, mas variabilidade genética também acontece em espécie. Embora sejam dois RAs diferentes, é a mesma espécie, né? Esses dois irmãos, mostrei para vocês já, têm suas características próprias, né? Esse mais arredondado, com as nervuras mais evidentes, esse mais alongado, mais escuro e com as nervuras falhando um pouquinho mais, que dá um charme bem interessante. E dei sorte, né? Principalmente com este indivíduo aqui, que tinha tudo para morrer, não sobrou nenhum cotilédone da plântula, mas viveu, seguiu o jogo, muito bom. Estou com uma boa expectativa aqui, na hora que começar a vir as inflorescências desses indivíduos, para levar para vocês aí híbridos dessas variedades específicas de Carla Black, né? Ocasionalmente também, com certeza, vou liberar clone, uma muda idêntica a um desses dois indivíduos aí, e vocês já sabem que agora parceirão André, fala galera do Galpão Vidas em Solo. Notem esse Anthurium também, como a forma dele é diferente, né? Os colecionadores aí que estão mais atentos aos híbridos, aos Anthuriums, aos velutinos, vão notar aí que esse cara também é distinto, certo? A câmera não vai captar, mas ele tem um tom meio azulado. É interessante esse cara aqui, vamos ver. Esse tá ficando fantástico. Olha o balanço entre Ace of Spades e Crystallinum. Também veio por plântula. Olha que sorte a minha. A maioria dessas cruzas, desse cruzamento entre Ace of Spades e Crystallinum, geram lâminas foliares mais longas e cheio de nervura, dá uma cara assim de cristalino alongado, tá? E nesse caso aqui a gente consegue notar muito bem Ace of Spades, Dark Form no caso, com Crystallinum, né? Essas nervuras que se ressaltam, mas não dominam tanto a lâmina foliar. Tá ficando muito interessante esse cara, muito balanceado, muito feliz com este indivíduo. Nessa atualização da estufa vertical também quero mostrar para vocês esse indivíduo, que eu mostrei pouco até agora. Reparem só como é longa a lâmina foliar. Essa aqui é a mais nova, ó. Esse cara aqui também é um aperfeiçoamento. Anthurium Papililaminum Daniel. Muito bonito também este indivíduo, bastante distinto. Provavelmente é uma das variedades de Anthurium Papililaminum que eu tenho aqui, com a lâmina foliar mais longa de todas, tá? Ele também tem uma espessura maior, já no indivíduo pequeno ainda assim. Ele ainda é uma criança, não adquiriu prófilos e catáfilos ainda, mas está quase lá. Uma referência interessante para vocês de crescimento
nessa estufa vertical adaptada é o seguinte: esse carinha aqui chegou a aproximadamente 4 ou 5 meses deste tamanhinho assim, tá? Uma muda, uma plântula recém adquirindo as características de muda. Isso é só para vocês terem um ponto de referência de uma estrutura como essa aqui, tá? Inclusive, eu realizei cortes recentes aí em plantas grandes, deixei a basal aqui para produção de clones a partir da basal. Deixa eu achar um carinha aqui para vocês verem. Esse cara tá apenas 3 dias, 3 ou 4 dias. Não existia essa geminha aqui que está à frente do meu dedo, tá? 3 ou 4 dias despontou uma gema foliar aqui nessa basal. Por conta desse fenômeno, dessa eficiência de estufa úmida, logo logo a gente vai ter aqui disponível pelo menos um clone desse cara aqui, Anthurium papillilaminum Fort Sherman X Raflinam XRA6, que a bem da verdade tá muito a cara do próprio RA6, tá? Eu não sei nem se meu amigo colecionador ele acabou fazendo uma selfie sem querer, porque assim, do Fort Sherman com Raflinam, que é um cara ultra deltoide, basicamente isso aqui, ó, lobos super abertos, como é do Magnificum X papillilaminum e jardim forma deltoide, o cara acabou herdando muita genética do RA6, muita mesmo, tá? Tem referências do RA6 aí em Instagram e tá muito parecido. Anthurium tropicans 01, minha matriz, que está saindo aqui com uma inflorescência nova, e esta frutificação aqui, que já começou hoje a liberar frutos, vai ficar na silhueta aí para vocês porque está contra o sol. A frutificação aqui foi espontânea, tá? Eu não executei nada, encheu de pólen, deixei o pólen aqui mesmo e autopolinizou. Então teremos aqui um punhado de sementinhas do Tropicans 01 que contém aí variabilidade genética, né? Tem carga de Magnificum e tem carga de supostamente Subsignatum, tá? Então podem contar aí com uma variabilidade genética, vão sair indivíduos distintos, obviamente distintos da matriz e com alguma plasticidade aí de variação. Anthurium papillilaminum Hugh. Lâmina terminou de formar. As características da matiz das nervuras vão se perdendo, né? Vai ficando verde, mas a tonalidade escurona fica bastante tempo, ó como ele é bulado. E a frutificação aqui também falta pouco, tá? Falta bem pouco para as primeiras frutinhas, as primeiras sementes serem colhidas aqui e a gente começar a trabalhar também. Lembrando aqui da escala percentual, de que existe um percentual aí, uma margem de ficar mais ou menos parecido com a matriz. O clone lateral aqui está se desenvolvendo, isso aqui é uma lâmina foliar. Se crescer e ficar bacana, vou fazer o corte e também vou repassar a vocês aí, sim, um clone real oficial do Anthurium papillilaminum Hugh ou matiz. Essa bela seleção aqui do Magnificum está ficando interessante à medida que vem crescendo. Tenho mostrado para vocês e com certeza aqui a polinização pegou, tá? Vamos ver se vai se desenvolver bem. E o doador de pólen é nada mais nada menos do que o Papillilaminum tesula RA6XRA5. Tá vindo com uma lâmina foliar nova aqui. Também tá cheio de silício. Carinha fantástico. Você que me acompanha aí sabe bem do que eu tô falando dessa variedade de Papillilaminum, deste aperfeiçoamento genético.
Eu passei rapidamente por essa lâmina foliar do magnífico X Papililamino e Jardim em forma deltoide. Olha como o cara tá fantástico também, né? Esse cara é exatamente a matriz da criação híbrida dele com o Regardens, tá? As mudinhas, as plântulas já estão aí entre vocês. E reparem só na genética desse cara. Absolutamente incrível. Muito bonito. Ele é mais verdão, né, em relação ao Regardens. E a ideia foi exatamente mesclar essas duas plantas para ver se a gente ganha em tonalidade escura e a gente consegue esses lobos abertos, né? Que é algo que marca muito bem essas duas plantas. O povo tá gostando aí, tá com boa expectativa. Já vi as mudas maiores desse cara, um colecionador me mostrou. Já vi também as mudas maiores desses caras, desses dois carinhas aqui, deste casal. E estão saindo coisas interessantes, variabilidade genética na veia. E eu acho que um dos prazeres aí de você ter sementes ou plântulas de maneira adiantada é poder brincar um pouco com a sorte aí. E de repente tem indivíduos até mais interessantes do que eu vou ter por aqui, tá? É muito legal essa brincadeira também e faz parte integrante da recriação de nós colecionadores de Anthuriums, no caso Anthuriums. Tenho mostrado para vocês esse carinha aqui com iridescência já nos cotilédones, as raizinhas aqui. Este indivíduo eu já vou condicionar num vaso individual, né? Vou fazer a individualização para fins de crescimento, tá bom? Independentemente dos pais, dos parentais, o que a gente pode esperar de um indivíduo cujas formas e expressões em cotilédones são exatamente essas aqui. Formato bastante cordato, né? Bem redondo e muita nervura expressiva, né? Já que em cotilédones a gente já tem expressões de iridescência central, tá legal? São algumas avaliações, algumas observações que estão sendo compartilhadas com vocês. Esse carinha é um Doraiax Silver X F. Midori. O F. Midori tem se saído um excelente doador de pólen. Ele que já é provavelmente um híbrido.